Shalom, amados senhores, eu sou o apóstolo Alexandre Macedo, pastor presidente do Centro Internacional de Adoração e Missões. E hoje, gente, dia 26 de abril, quarta-feira, mais um dia abençoado pelo nosso Deus. Eu queria ler com vocês hoje o texto de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Marcos, capítulo 11, versículo 24, diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Olha que coisa interessante, né? Todas as vezes que a gente vai ler esse texto, ou que eu leio texto como esse, ou outros parecidos, eu sempre me pergunto como é que eles se aplicam à minha vida. E olha, até hoje, sinceramente, eu nunca conheci alguém que disse: olha, apóstolo, tudo que eu orei e pedi a Deus, eu recebi. Tudo. Nunca vi. Nunca vi também alguém dizer: olha, eu orei, esse monte saiu daqui e foi para lá. Também nunca vi ninguém falar isso para mim. Então, quando nós lemos a Bíblia, parece que tudo é tão simples, né? Parece que as pessoas tinham algum problema, oravam a Deus, Deus ia ali e fazia um milagre. As pessoas, a gente lê a Bíblia, dá essa ideia, né? Várias vezes nós pensamos o seguinte: olha, Deus se fazia mais presente na Bíblia do que nos nossos dias. Então, no tempo bíblico, se tinha oração, lá uma doença, havia uma oração, chegava a cura. Alguém morria, se fazia uma oração, chegava a pessoa ressuscitava. Quando eram presos, a igreja orava e lá um anjo soltava, ou um terremoto. Gente, se uma guerra se aproximava, o exército do Senhor, o povo de Deus orava, o homem de Deus orava e carros de fogo cercavam o inimigo, dando a vitória para o povo de Deus. Bom, todas essas histórias e muitas outras me fazem pensar, sabe, será que os crentes de ontem têm mais fé do que os crentes de hoje? Será que os crentes de ontem eram mais íntimos de Deus do que os crentes de hoje? É claro que eu sei que há situações que interferem na nossa relação com Deus, na resposta da oração, mas, pessoal, vamos ser sinceros, né? Nós não estamos aqui achando que, olha, tudo isso atrapalha. Não, preste atenção. Quantas vezes, né, e aí eu quero trazer a sua memória, nós apresentamos uma situação diante de Deus, né? E a própria Bíblia orienta que façamos isso. Por exemplo, oramos pelas autoridades, mas nem sempre Deus atua na vida daquela autoridade. Oramos pelos enfermos, e até como igreja, e nem sempre Deus cura. Oramos pela paz, e nem sempre essa paz chega. A verdade é que nós nem sempre lemos a Bíblia com a atenção que ela deve ser lida. Como assim, apóstolo? Nós simplesmente não vemos o quanto as histórias da Bíblia se parecem com as de hoje. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui rápido. Abraão era um homem de fé. Abraão era um homem de oração e passou 20 anos esperando pela promessa do filho. Gente, Isaac esperou 20 anos para que sua esposa pudesse engravidar. Jacó passou 20 anos afastado da sua terra, lá do seu povo, por conta do problema que teve com seu irmão. 20 anos orando. José ficou anos e anos como escravo e até preso, até se tornar governador do Egito. Moisés esperou por mais 40 anos até chegar à terra prometida e agir segundo a vontade de Deus. E nós teríamos aí muitos outros. Eu estou dando alguns dos exemplos, sabe, dentre os inúmeros que eu vejo na Bíblia, que tiveram que esperar pela promessa de Deus. A questão não é se você tem ou não fé, se eu tenho ou não fé. Preste atenção nesse texto que nós lemos. O ponto central da oração não pode ser você, não é o homem como o detentor da fé. O ponto central da oração é o próprio Deus e aquilo que Ele pode fazer. E esse é o grande problema, gente. Nós não entendemos muito bem o nosso papel na oração. E essa incompreensão, sabe, é que tem gerado grande tristeza no coração do povo de Deus. Por quê? Porque muitos oram com a certeza absoluta e inequívoca que aquilo que pediu vai acontecer. Em outras palavras, quando não acontece, vem a decepção, vem a tristeza, vem a culpa, se culpam, dizendo: onde eu errei, onde eu falhei. Então, meu amado, preste atenção, a Bíblia ordena que você ore com fé. Mas você está muito mais preocupado em saber o que Deus vai fazer ou não. A Bíblia não manda você orar procurando saber a resposta de Deus, procurando saber o que Deus vai fazer. O nosso papel, o meu e o seu, não é saber aquilo que Deus irá fazer. O nosso papel como servo de Deus é orar. E orar. E colocar, não adianta você colocar sobre você um fardo que você não vai aguentar carregar. Aquilo que Deus vai fazer compete a Ele e somente a Ele. Eu e você
temos como competência a oração. Vamos orar. Por isso, ore com fé. Se há alguém doente, ore com fé para que essa pessoa seja curada. Se existe uma situação financeira difícil, adversa, ore com fé que Deus vai prover a prosperidade, a provisão. Se há algo, que você tem esperado no Senhor, ore com fé, crendo que o Senhor vai trazer. Então, eu quero dizer uma coisa, é diferente orar querendo saber do futuro, querendo esquadrinhar o coração de Deus. Mas é diferente do que orar com fé, confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então tenha em mente que a sua oração tem poder. A Bíblia diz que a oração da fé curará o enfermo, que a oração do justo pode muito na sua eficácia. Agora a palavra de Deus nos ensina todo momento sobre o poder que a oração tem, não por determinar aquilo que Deus vai fazer, nem por uma certeza que acontecerá de imediato, mas por certeza de que Deus ouve a nossa oração e Ele é fiel, Ele se importa e Ele no tempo certo responde. Vamos orar então? Pai amado, Pai querido, Pai eterno, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque a oração é a oportunidade que eu tenho de falar contigo e não determinar as coisas para o Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para a minha vida e para a vida do teu filho e da tua filha. Por isso continuamos orando, continuamos clamando, continuamos crendo no milagre, porque é isso que a oração faz. Abençoa o teu filho e a tua filha. Dá-nos um dia, uma quarta-feira, na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.